Esse daqui é um telhado do tipo com telha romana e eu vou retirar uma telha agora dele. Então vou retirar essa telha aqui. Para tirar é muito fácil, basta erguê-la e ela já sai de forma muito fácil. Agora deve-se buscar quais são as madeiras que passam por aqui. Então existem essas madeiras que passam entre as telhas, que elas seguram as telhas aqui, e existem essas madeiras principais. Então a estrutura é colocada nessa madeira principal. Vou tirar essa outra telha lateral. Então já tem esse espaço suficiente para fazer a instalação do suporte. Então o suporte é esse daqui que vai ser colocado. Ele vai ser colocado aqui e cada um desses parafusos vai fazer a fixação. A gente recomenda sempre 3 parafusos para fazer a fixação, sendo mínimo 2. Agora chegou o momento de escolher qual que é a posição que ele vai ficar. Então ele tem todo esse intervalo, mas ele deve ficar especificamente em cima daqui da telha, na parte de cima, aqui ou aqui. Então deve-se verificar qual que atende de acordo com o tamanho da barra. Então vamos colocar nessa daqui de cima, vamos fazer o teste. Se eu colocar aqui, ele já começa nessa região. Isso significa que ele vai ficar com um ponto de apoio muito pequeno, então não é muito interessante ficar nessa localização. Agora vamos analisar essa do lado. Essa do lado, pra cá já não dá, ele não chega, então vai arrastando. Ok, aqui ele já começa a pegar o ponto de apoio. Então ali é o ideal, a gente coloca aqui na ponta, no final da parte alta daqui da telha. Então essa é a localização ideal para se colocar. Então a gente ajeita ali os furos. Vamos colocar com 3 furos. Essa daqui, então alinhou aqui. E verifica-se se os 3 estão alinhados. Então agora chegou a hora de fazer a marcação. Para fazer a marcação, eu vou utilizar essa caneta aqui. Ela pega na madeira, né? Então eu vou tirar a tampa dela. E agora eu venho aqui na localização, pego a caneta e eu vou definir as posições dos furos. Então eu posso fazer apenas um pinguinho. Então eu vou fazer um pingo aqui nessa região. Então ele já ficou lá o pingo. Vou fazer o pingo mais perto daqui possível para evitar a borda da madeira. Então vai ficar aqui. E o outro pingo vou fazer aqui, pode ser no meio mesmo da madeira. Não pegou direito, vou fazer novamente. Tá bem sujo, é bom dar uma limpada antes na madeira de fazer o furo. Ok, agora os 3 furos estão feitos. Chegou a hora de fazer a furação. Então vou prender aquele suporte através desse parafuso. Ele é sextavado. Então eu preciso definir qual que é a broca, o tamanho da broca que eu devo utilizar para esse parafuso. Então a forma de se definir isso, eu pego o parafuso aqui. Eu pego então o paquímetro e eu vou fazer a medição dele nessa posição aqui. Então eu peguei o ponto mais baixo dele, aqui, ele deu 4,1 milímetros. Então agora eu vou pegar e vou fazer a medição da borda externa dele. Aqui ó, borda externa, que é onde o parafuso vai, o máximo. E ele deu o valor de 6,3 milímetros. Isso significa que o furo que eu vou fazer ali, ele tem que estar entre esses dois valores. Quanto mais próximo do 4, mais difícil vai ser o parafuso de entrar. E não se recomenda ficar muito próximo do 6 por conta de que ele pode ficar muito frouxo e não segurar muito bem. Então a escolha para esse caso pode ser feita com o parafuso 5 milímetros, com a broca 5 milímetros.
E dessa forma ele vai entrar. Se usar muito pequeno, realmente vai ter muita dificuldade do parafuso entrar e pode ser que a parafusadeira sofra ou a madeira pode vir até a quebrar. A gente já tentou com a parafusadeira de 10 Nm fazer esse tipo de entrada do parafuso, ele não entra. Então é recomendado uma parafusadeira maior, com maior torque, pelo menos uns 30 a 40 Nm acima disso, para fazer a entrada desse parafuso, ou fazer manualmente, que é muito desgastante. Recomenda-se muito por conta de velocidade e praticidade, né? Então agora deve-se fazer o furo, né? Aqui eu escolhi essa broca aqui, já tá na parafusadeira, broca de 5 milímetros. Então vou fazer os furos na madeira. A parafusadeira usada foi essa daqui de 100 Nm. Ela é muito forte, então a gente deixou na função parafusadeira, que ela vai funcionar perfeitamente nesse caso. Poderia se utilizar na função furadeira, mas corre-se o risco, né? Mesmo na madeira, dessa forma ainda ela funciona, mas ainda é arriscada. Na função parafusadeira ela vai funcionar perfeitamente para esse furo. O torque a gente pode diminuir, né? Deixar no 10. Eu vou fazer esse furo agora com 21. Então agora eu vou começar o furo. Então eu posiciono aqui a furadeira e começo bem devagarzinho para marcar o ponto primeiro. Então tem que ser bem no furo certinho, porque senão ele não entra depois e tem que refazer o furo. Então colocou aqui no ponto. Agora eu vou começar o furo. Então pode ser rápido, retira. Tem que se retirar a furadeira para não acumular cavaco e ele esquentar demais. São geralmente 3 movimentos de furação. Então 1, 2. E agora vai ser o terceiro. Pronto. Ele saiu um pouquinho de fumaça porque eu forcei o final. E o furo ele atravessou a madeira. Agora eu vou para o segundo furo. Então posicionei. Pronto, ele atravessou a madeira. E agora eu vou para o terceiro furo. Tem que ficar bem alinhado e reto por cima. Nesse caso eu fiz com 4 furos. Que também pode ser, fica até mais rápido em alguns casos. Agora limpa-se. E a próxima etapa eu vou colocar os parafusos já com suporte nessa posição. Aqui eu já coloquei os 3 furos e já coloquei a ferramenta de 10 mm sextavada para fazer o aperto dos parafusos. Então, ele está no sentido de aperto, já na parafusadeira. Estou utilizando de 60 Nm. Ela está na função parafusadeira com torque de 15. Então, como que eu vou fazer agora? Eu vou iniciar o aperto. Aperto um pouco. E vou para os outros parafusos. Pronto. Agora eu já posso entrar com eles. Já travou, não aguentou o torque. Também não aguentou. Vou aumentar o torque dela. Colocar no torque máximo. A ferramenta ela saiu. Eu vou tirá-la daqui. Como o torque é elevado, esse tipo de situação pode acontecer. Então apertei bem já novamente. Vou continuar o aperto. Travou. Prendeu. Todos os parafusos estão presos. Então
mesmo sendo uma parafusadeira forte, ela já teve certa dificuldade mesmo assim, né? Então teve-se que colocar no torque máximo para prender todos eles. Se fosse na mão, esse processo iria demorar muito tempo. Foi bem rápido por conta de usar a parafusadeira, o que é uma vantagem muito grande na hora do tempo. Bom, eu retirei a telha de cima para facilitar o trabalho com a parafusadeira. Nesse momento agora chega a hora de fazer a regulagem. Então aqui ele pode subir mais ou descer conforme a necessidade. A gente vai deixar um pouquinho acima da telha de forma que quando tiver o peso ele não force a telha. Então subir um pouquinho aqui. Então ele não pode encostar na telha, todo o peso vai ter que ser na estrutura, né, para evitar a quebra de telhas. Então a gente vai erguer aqui, ergueu o máximo. E agora é o momento de a gente fazer o aperto. Então eu coloquei aqui na parafusadeira essa chave aqui Allen, cortada da esmerilhadeira. E eu vou colocar aqui agora no parafuso. Bom, agora já foi dado o aperto, ele está bem firme aqui. E a próxima etapa ele vai colocar nesse parafuso a barra. Então a barra é essa daqui. Então encaixa aqui no pronto, tá encaixada. Então agora regula-se a altura dele no local correto e aperta com a parafusadeira. Então eu vou colocar a parafusadeira aqui na posição. Pronto, já está fazendo torque. E tá feito. Já está bem preso a barra de fixação das placas na estrutura. O próximo passo agora é fazer o fechamento das telhas. Então agora, qual que é a estratégia para se colocar as telhas da forma mais fácil? Como aqui já tem a estrutura, a gente sempre prioriza colocar essa telha primeiro, para depois colocar as outras, que aí se torna mais fácil. Então, para colocar essa é muito fácil, basta colocar aqui e ajeitar com a mão. Essa telha já está colocada. E aí basta colocar as outras. Uma mão ergue aqui. E aí, quando tiver erguida essa parte, coloca-se a telha por baixo, tanto aqui quanto aqui. Então as telhas foram já colocadas. A estrutura ficou dessa forma. Alguns detalhes importantes a serem observados. É bom sempre evitar deixar alto aqui, por conta de que a placa vai aqui por cima e ela vai ficar preso nessa parte. Então sempre deixar o mais alto possível. E caso o perfil for dessa forma, é interessante utilizar ele em pé, dessa forma aqui, para que não ocorra esse problema de ele ficar aqui para fora. Obviamente que isso daqui é apenas uma parte do perfil. O perfil ele vai indo para lá até 6,20 metros maior, né? Dependendo do projeto pode ser menor. Então são um perfil aqui em cima, aqui embaixo e um em cima ali. Então eles geralmente são espaçados de 1 metro. Então conta-se 3 telhas. Cada telha tem aproximadamente 33 centímetros. Então 3 telhas vai dar 1 metro. Então a regra geral para se colocar a segunda barra pode ser essa. Conta-se 3 telhas. Então nessa daqui se coloca a próxima. Vai ficar 2, como essa daqui do lado. Então essa daqui do lado está já, a barra é grande, então já foi colocada as placas. Então ela fica 3 telhas uma da outra. Essa é a regra prática para se colocar. As telhas elas têm que ser bem ajeitadas, certinho, de forma a evitar espaços como esse. E aqui o ajuste da altura pode se fazer ao final, depois de colocar todas as barras, para ficar linear.
É interessante não deixar ângulo aqui com relação a essa barra, sempre reto aqui, com relação à linha da telha, para evitar que na próxima barra ele não consiga fazer o aperto do parafuso. Então aqui eu vou mostrar em detalhes. Esse daqui é o parafuso Allen, que se usa o de 6 milímetros. Então foi feito com a parafusadeira. Então ele fica dessa forma aqui na telha. Ele não vai dar infiltração porque a água vai escorrer por baixo aqui. E ele vai ficar por cima da telha dessa forma aqui. Como que deve se andar nesse tipo de telha romana? Bom, a melhor forma de andar é sempre equilibrar o peso entre duas telhas e colocando o pé na onde ela tem um apoio, ou seja, onde tem a madeira embaixo. Se você colocar no meio de apenas uma só, ela tem uma tendência muito forte de quebrar, pois o meio é a parte frágil dela e não tem apoio. Então sempre quando for fazer peso, andar, colocar o pé aqui, nessa posição de junção das duas telhas, e de forma que distribua o peso entre duas telhas. É sempre importante evitar de andar no telhado após chuva e de manhãzinha quando a umidade é elevada. Então, geralmente a partir das 8 o telhado ele já começa a ficar mais fixo e mais seguro de se andar, a partir das 8 da manhã. E quando chove, é seguro deixar cerca de 2 dias antes de subir novamente no telhado, antes de poder andar.